Você sabia que sua família pode perder até 21% do patrimônio só para pagar inventário? Olá, eu sou Leandro Ferreira, sou planejador financeiro, atuo desde 2018, acompanhando famílias em suas mais diversas tomadas de decisão. E hoje eu quero fazer esse comparativo com você do inventário até a holding, para a gente entender como é que funciona e quanto custa cada forma de sucessão. É só uma breve introdução, para você que não é familiarizado ao assunto, esse é o vídeo ideal para você. Então, você sabia que sua família pode perder até 21% do patrimônio só para pagar inventário? Você perde um apartamento só para pagar o inventário em um patrimônio relativamente baixo, e entenda quando eu falo que é baixo, porque é ao longo de uma vida que as pessoas constroem patrimônio. Então você perde 200 mil para acessar 1 milhão, ou melhor, você recebe 800 mil do que era para ser 1 milhão. E o pior, você tem que pagar muitas coisas antes, né? O imposto da morte você já paga ali imediatamente, você tem 60 dias para pagar o ITCMD. Então, qual que é o grande problema, qual que é o grande vilão dessa história se nós fôssemos elencar? É o inventário. Existem formas da gente evitar o inventário? Vamos entender cada caso. Para isso, eu coloquei esse case aqui, que está sendo considerado um patrimônio de 1.275.000. E o custo máximo do inventário é de 267, sendo lapidado nessa sucessão. Então, quais são as alternativas clássicas? Primeiro, a gente tem que falar de testamento. Quando a gente fala em sucessão, é muito comum já se pensar no testamento. Só que o que o testamento ele faz, na verdade? O testamento, ele organiza, ele diz qual que é a vontade daquele possuidor, né, de quem acumulou aquele patrimônio. Só que ele não elimina o inventário. Você vai precisar passar por um inventário, mesmo fazendo o testamento. O custo para esse case que a gente está trabalhando aqui é de até 218 mil reais. Então, é simplesmente isso que está aqui. Você paga para empurrar o problema para frente. Quando a gente fala de uma outra alternativa, que é a doação em vida, essa sim resolve a questão. Essa elimina a necessidade do inventário. Só que para esse patrimônio, o custo médio vai ser de 73 até 86 mil reais. Então, como eu coloquei já, a vantagem é que ele resolve, ele não vai passar ali, não vai ter mais a necessidade do inventário. Só que como desvantagem, além dessa questão de você já precisar, de quem fica, né, precisar ter o dinheiro, outra coisa é, depois que você doa, não pode voltar atrás, não tem cláusulas de reversão. A outra alternativa seria o híbrido. O modelo híbrido, ele combina a doação e o testamento. Então ele vai falar, através do testamento, qual é a vontade de quem era o possuidor e já vai executar a doação. Então, o custo para esse daqui é de 128 mil a 145 mil e se mostra uma estratégia equilibrada. No entanto, ela é mais cara do que a doação. E nesse cenário, não faria tanto sentido. Se é para fazer algo mais barato, faz direto a doação. E não algo meio ali, um testamento mais um híbrido. Lembrando, para doar, ninguém pode doar o patrimônio inteiro. Tem de ser respeitado o que é chamada de legítima. 50% do patrimônio tem que ser destinado aos herdeiros necessários. Agora, se essa pessoa não tem essas pessoas, esses herdeiros necessários, aí ela pode destinar livremente o patrimônio para quem ela quiser. Finalmente, a gente entra na holding. Quando a gente fala de holding, a gente está saindo da esfera do direito civil. Então, esse direito, né, das pessoas naturais, onde você vai ter com certeza de que passar pelo inventário, vai precisar contratar advogado, vai precisar ter a anuência ali, a apreciação de um juiz, isso é direito civil. Quando a gente fala de holding, nós estamos falando de direito empresarial, que nós estamos falando de pessoa jurídica. Então, como é que funciona na prática? Na prática, você transfere os bens da pessoa física para a pessoa jurídica, então para essa empresa familiar, e aí não entra no inventário. Permite a doação das cotas com cláusulas protetivas. Tem muitas cláusulas que dá para colocar. Uma delas, por exemplo, diferente lá da doação, é a possibilidade de reversão. Você pode mudar para quem você está querendo doar. Você pode mudar o percentual que você quer mudar. E você tem outras cláusulas. Por exemplo, não comunicar com os bens do cônjuge da pessoa que você quer transmitir.
você colocar condições para que essa pessoa ou pessoas recebam esse patrimônio. Tudo isso você consegue fazer ali na estrutura de empresa, numa holding. Os custos de implantação. Os custos de implantação, para esse caso, eles variam aqui de 24 a 44 mil reais. Lembrando que nesse processo, quando você tem uma empresa, necessariamente você vai precisar do suporte contábil para suas obrigações. Tanto a questão de imposto a pagar, mesmo que não haja atividade onerosa, né? Não vai ter ali uma atividade econômica, gerar recursos, e também para as obrigações acessórias, que são aquelas mais administrativas, só para informar, enfim. Então, quando a gente pensa nessa economia, comparando o inventário com a holding, a gente já consegue ver essa diferença, né? De quanto custa cada um. Nesse comparativo simplificado, nós conseguimos ver, dentre as modalidades, as peculiaridades de cada um. Então, o inventário, ele vai ter um custo estimado de 216 a 268, arredondando, que vai girar em torno de 17 a 21% do patrimônio. O testamento, ele só direciona, mas ele não evita, né? Ele vai ter a necessidade futura de inventário, mas ainda assim custando de 182 a 218. A doação em vida, sim, essa resolve, ela vai girar de 73 a 86, e essa daqui é definitiva, então o custo é pago ali imediatamente, mas resolve a questão. No entanto, quando a gente compara as opções, você vê que tem uma ali que é mais vantajosa, né? Além disso, tem o híbrido, aquela de já doar o que é possível doar e deixar o testamento para a diferença. Isso vai ter um custo ali de 128 a 145 e finalmente a holding, que vai girar em torno de 24.700 até 44 mil para você estruturar. Conclusão, o inventário ele é mais caro, até 21% do patrimônio. Testamento organiza, mas não resolve. Doação resolve, mas exige liquidez imediata. O híbrido é o meio termo, mas ele é mais caro. E a holding é a solução mais inteligente e econômica. E essa frase eu gosto muito dela. Quem não se planeja, deixa custos e dor. Quem se planeja, deixa legado e tranquilidade. Quer entender como funciona na prática? No primeiro link aqui da descrição, você tem acesso à nossa página da Majan, que explica como nós fazemos, né, em 3 etapas esse estudo, começando pela seção de viabilidade. No mais, um grande abraço e boas decisões para você. Tchau, tchau.